Bom dia a todos. Agradecer a Deus, né, por esse sábado maravilhoso, esse dia lindo. Obrigado, Senhor, obrigado, Pai, obrigado, Criador, por esse dia, obrigado pela nossa vida, obrigado por todas essas pessoas que querem conhecer a Tua palavra. E cada palavra que for dita aqui possa entrar no coração de cada um e ser transformado. Quero pedir desculpa a todos. Eu ia fazer essa aula no Instagram, na live. Eu não sei o que aconteceu, não deu para entrar. Eu estava com 1000 seguidores, só que aí caiu para 953 e aí o Instagram não permitiu a live. Eu não sei se ele permite, tem que estar sempre com 1000, porque me disseram que quando você alcança 1000, que a live é destravada, pode cair o que cair, você vai ter sempre acesso à live, porque o 1000 é só para destravar, só que infelizmente ele travou a minha. Mas nada é por acaso, né? Sempre tem um propósito na vida com o que acontece com nós. Então, estou gravando aqui esse vídeo, essa aula, vou gravar, vou lançar agora aí no grupo, acho que vocês já devem estar vendo agora. E na próxima vai estar ao vivo. E eu peço o apoio de todos, eu vou mandar o link do meu Instagram, só está faltando 40 e poucos seguidores para fechar os 1000. E aí que vocês possam compartilhar, seguir lá no Instagram, para que possam fazer as lives lá. Que vai ter mais chance, mais pessoas ouvir, né, o ensinamento das Escrituras Sagradas, tá ok? Então peço o apoio de todos do grupo, peço desculpa e perdão por não ter dado certo lá na live, não sei o que aconteceu, que eu já fiz outras lives, estava tudo ok, mas é isso aí. Então vamos lá. A aula de hoje, gente, é sobre qual a missão de Jesus aqui. Qual era a missão dele aqui? E o que é o sistema? Então, para a gente compreender qual é a missão de Jesus aqui, a gente precisa compreender o que é o sistema. O sistema não é nada a mais do que... Gente, o sistema é um conhecimento, regras, doutrinas e modo de guiar o povo, uma nação. O sistema é um modo de vida, um conhecimento. Regras, esse conhecimento tem regras, tem doutrinas, tem tudo montado, é levado para a nação, para o povo é programado para viver dessa forma, e aí todo mundo vive como um escravo. Quem é o sistema? O sistema, gente, é política, religião, saúde, mídia, economia. Então, o sistema é tudo isso. Tudo isso que eu falei para vocês, tem alguém que gerencia. Tem gente no poder da saúde, tem gente no poder da economia, tem gente na mídia, que fica lançando, né, na internet, televisão, ensinamentos para programar a mente da gente. Política e religião. Os mais poderosos, a política e a religião. Esse sistema, tem gente honesto que entra dentro do sistema para querer mudar e quebrar ele. Só que o sistema é tão forte de um jeito que não é todos que conseguem enxergar o além. Os nossos antepassados foram programados para viver de uma forma. E aí, o nosso antepassado veio trazendo esses costumes, essa vida, os filhos para os filhos, os filhos dos filhos, até chegar até nós agora. E nós não quebrar esse vínculo, né? Esse modo de viver, nós vamos acabando vivendo uma vida desgraçada e passando para os nossos filhos. O sistema, o que é que ele programou em nossa mente? Religião, né? Pregou, não radicalizando, hein, gente? Tem pessoas aí que estão no meio da religião que estão levando a verdade, querendo libertar as pessoas, mas tem também os falsos profetas que está escrito nas Escrituras Sagradas. Então, quando eu falar aqui de religião,
não fique achando que é a sua, não. Se você examinar e ver que a sua não está corretamente, então saia correndo. Entendeu? Mas se você acredita que a sua religião está ok, então, gente, ó, tranquilo? Aqui a gente respeitamos toda a religião. Aqui eu quero trazer clareza. E aí você mesmo vai julgar. Se você estiver num ambiente que ali não está conforme a vontade de Deus, então saia. Abraão, Deus mandou ele sair da família dele, da parentela dele, e ir para outro canto sem conhecer ninguém. Ir para uma terra boa. Né? Então, essas palavras são muito enigma, parábolas, e ele mandou ir para uma terra boa, e lá Deus exaltou ele. Lá ele conseguiu crescer e fazer nações, fazer homens de Deus mesmo. Mas se ele tivesse na parentela dele, vivendo lá com a família dele, ele não tinha se tornado quem ele se tornou na Bíblia, né? Um grande homem, o pai da nação, de nações, né? Então, às vezes é necessário a gente sair do meio da família, às vezes é necessário nós sair no meio da religião que nós estamos e ir para outra parentela e ir atrás de um entendimento verdadeiro. Então aí é vocês que se julgam, vocês que veem. Meu trabalho aqui é trazer só clareza. Então vamos lá. O sistema, ele é de muitos antigamente. São homens poderosos. Eles querem ver o povo doente, certo? Eles querem ver o povo dependente deles. Porque se o povo for doente, dependente da política, dependente de religião, então eles vão estar sempre no poder. O povo vão estar vivendo uma vida pobre, desgraçada, trabalhando e mais sustentando a religião e a política. E outros, né? São várias instituições, né, no poder. Se o ser humano acordar e entender qual foi a mensagem que Jesus trouxe, ele se torna imagem e semelhança de Deus. Ele sabe o poder que ele tem. E eles não querem, o sistema não quer que o povo descubra o tamanho que é o poder que cada ser humano tem dentro dele. Quando o ser humano acorda, entende a mensagem de Jesus, ele não precisa de um salvador. Ele não precisa de política, nem de religião, para ter uma comunhão e uma vida verdadeira com Deus. Mas o sistema não quer que a gente saiba disso. O sistema destrói a gente mentalmente, coração e físico. O sistema acostumou nós a depender dele. Tem gente que, o presidente não presta. A gente precisa trocar. Aí fica o povo sempre atrás de um presidente bom. Para entrar e melhorar a vida de todo mundo. Aí dá, esse presidente agora vai ser bom, vai dar isso, vai dar aquilo para nós. Então é um povo dependente de alguém para ser feliz. É um povo que não consegue se libertar disso e ser feliz e buscar a sua própria felicidade. Com a sua própria força, né? Conseguir ter uma vida abundante, uma vida próspera. A gente fica travado. Passei muitos anos assim, gente. Tudo que eu trouxe aqui, eu vivi. Aqui não estou falando da boca para fora, não. Eu vivi. Então, eu vivia do jeito que, para mim, a vida só ia melhorar quando tivesse um presidente bom. E para mim ter comunhão com Deus, eu precisava de um pastor, de um padre, de um sacerdote, para poder falar para pedir a Deus por mim. Eu não tinha noção que eu tinha um livre-arbítrio para falar com Deus. Era como se eu precisasse de alguém santo, alguém que tem comunhão com Deus para falar por mim e pedir por mim. E aí eu vivia aprisionado. Eu vivia cego. Eu vivia morto. Tudo isso é uma parábola e é o mesmo significado. Quando a gente conhece a verdade da palavra, a gente ressuscita, a gente acorda. Então, a gente se liberta. Conhecer a verdade nos libertará. Então, o que é o sistema? O sistema não é nada mais do que poderosos que governam nações com um entendimento, regras e doutrinas, e eles colocaram na mente, programaram a mente do ser humano para viver dependente deles.
Um ser humano só consegue ser feliz se tiver um presidente bom, só consegue ter comunhão com Deus se tiver um pastor, um sacerdote para guiar ele, para falar por ele. Então, o sistema é tudo isso. A saúde, só tem saúde se tiver uma pessoa lá no governo que invista na saúde, coloque mais posto de saúde, coloque mais hospital para manter saúde. E a saúde verdadeira de Deus, nem hospital tu vai precisar, cara. Nem de posto de saúde tu vai pisar lá. Quando tu entender o que é saúde verdadeira. Que tu não vai adoecer. Então, o sistema é tudo isso. Lá em João, capítulo 18, versículo 36, Jesus diz assim: o meu reino não é deste mundo. Jesus fala que o reino dele não é deste mundo. Muita gente, aí o sistema colocou na mente da gente, os religiosos colocou na mente da gente, que o reino de Jesus é no céu. Por isso que Jesus disse que o reino dele não é neste mundo, esse mundo que nós estamos. O reino de Deus e Jesus é no céu. Mas, gente, tenta compreender. Não tem como explicar essa aula completa, mas tem estudo bíblico na Bíblia que mostra isso. Quando Jesus diz: o meu reino não é neste mundo, é porque cada ser humano foi programado para viver um mundo mentiroso. Um mundo que está na mente. Não é um mundo céu e terra, não é divisão. Não é isso. Cada um de nós vivemos de uma forma e acreditamos em Deus de uma forma. E aquilo que nós acreditamos sobre Deus, aquilo que nós acreditamos sobre o mundo, sobre a vida, é o nosso mundo. Nós criamos um mundo aqui dentro da nossa mente. E o mundo que a gente vive, o que é? Um mundo de dor, um mundo de mentiras, um mundo de falsidez, um mundo de desonestidade, um mundo de dor, um mundo que tem que se vingar, tem que judiar, tem que bater as pessoas, as pessoas têm que pagar. Então, é um mundo que não tem perdão, é um mundo que não tem amor ao próximo de verdade, é um mundo que não tem verdade, é um mundo... Esse mundo é de Jesus. Qual é o mundo de Jesus? Paz, amor verdadeiro, humildade, forte, sem dependência emocional, sem carência, faz o que é para fazer. Jesus é tudo isso. Esse era o mundo de Jesus. Vocês estão entendendo o que é o mundo? Você cria um mundo na sua mente. E aquele mundo que você cria na sua mente, você vive. Você vive aquele mundo. Então, o mundo de Jesus é tudo isso. Amor, paz verdadeiro, comunhão com Deus verdadeiro, humildade, forte, não mente, sincero. Beleza? Qual era o mundo de Jesus? Jesus também não tinha ansiedade, Jesus não tinha medo, Jesus não tinha dependência emocional, Jesus não tinha carência. Tudo isso Jesus não tinha. Então o mundo de Jesus, o modo de Jesus pensar, não era o mesmo que a nação do mundo estava pensando. Todo mundo estava vivendo o mundo do sistema. Medo, ansiedade, depressão, carência, dependência emocional, narcisista. Tudo isso são doenças que nós atraímos para nós porque nós vivemos como o sistema guiou nós. Com medo de Deus, buscando um Deus que não existe. E aí, esperando um Salvador, querendo que sempre alguém faça por nós. Né? Nós vivemos um mundo de mentira, um mundo de desonestidade, um mundo que se alguém fizer um mal, a gente quer se vingar. Vocês estão entendendo o que é o mundo que Jesus quer que a gente entenda? E aí as pessoas distorceram a palavra de Deus, torceram, né? Invertiram a palavra de Deus, dizendo que o mundo de Jesus, nesse versículo, Jesus está dizendo que o mundo dele é no céu.
A Bíblia não está falando que o mundo de Jesus é no céu. Ele apenas está dizendo que o reino dele não é neste mundo. O modo que o povo estava vivendo não era o modo que Jesus vivia. O que Jesus veio trazer foi isso. Um novo mundo, uma nova vida, um novo entendimento, um novo coração. A mudança